Olá, boa tarde, estamos aí para nossa terceira live, né? Vamos bater um papo hoje sobre sabotadores, né? Quero falar com você sobre os sabotadores do emagrecimento. Oi, Sandra, tudo bem? Seja muito bem-vinda, né? Tá aí firme e forte, gostei de ver. Hoje a Sandra me mandou aí as fotos do prato e parabéns, viu? Você tá muito comprometida, gostei de ver o teu resultado. Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre os sabotadores do emagrecimento. Na verdade, o que são sabotadores, né? Muito se fala de sabotador e o que é de fato esse sabotador. Então, hoje eu quero explicar para você o que são esses sabotadores e como que a gente pode fazer para silenciar os sabotadores do nosso emagrecimento, tá? Aquilo que tem impedido, porque durante essa semana eu venho trabalhando com vocês o quê? Primeiro a gente fez uma sessão de clareza, que foi lá na nossa primeira live. Quais eram os passos que você precisava fazer, né? Você entendeu os 8 pilares que ou estava bom, ou estava ruim, ou precisava melhorar para que você pudesse emagrecer. Então você já entendeu isso, né? Ontem a gente trabalhou mais uma ferramenta, eu trabalhei com você sobre a qualidade da tua alimentação, o quanto isso pode melhorar e fiz a entrega também do diário alimentar. Para quem não estava aqui ontem, né, e quer saber sobre a live de ontem, então ela tá lá, o link está no nosso canal do Telegram. Então quem está aqui no Instagram, depois é só ir lá no meu perfil, no link, ele vai ter um link na bio, entrar pro canal, ali vai estar a live 1 e a live 2, tá? E aqui quem está no Facebook, depois me manda aí uma mensagem que eu te mando o link para entrar no nosso canal. Então assim, ali eu já entreguei ferramentas, mas o que acontece? Por que muitas pessoas ainda não entraram em ação? Vocês conseguem entender isso? Por que muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer, tá? E não consegue agir? Vocês já perceberam? Gente, é normal, né? O paciente chega no consultório, ele pega um plano alimentar, ele sai super empolgado e ele chega em casa e não consegue fazer. Já aconteceu isso com vocês? Vocês se sentirem paralisados diante de uma ação? Então, na verdade, quando a gente fala em sabotador é o quê? É aquilo, as historinhas que a nossa mente nos conta, né? Para nos paralisar diante de várias situações. Então, na verdade, todos nós temos sabotadores, tá? Eu não estou dizendo só em relação ao emagrecimento, não. Em várias situações da nossa vida, nós temos sim sabotadores, tá? Esse cabelo tá me atormentando aqui. Então, nós temos sim vários sabotadores e é sobre eles que nós vamos bater um papo hoje para entender como que a gente pode destravar e como que a gente pode silenciar eles. Mas antes de eu começar a falar de sabotadores, eu quero mostrar para você algo muito importante, algumas perguntas que eu até separei aqui, fiz uma cola, né? Que é o seguinte: quando a gente fala em perder peso, tá? A nossa mente, ela não quer que a gente perca nada, tá? Então não é legal perder. Quando a gente é criança e a gente tá na escola e perde uma brincadeira, perde numa atividade física, perde um jogo de futebol, teu time favorito perde, nós entramos no quê? Em um sofrimento. Concorda comigo? Então, perder peso é algo que é ruim, tá? É algo que a gente não quer acontecer, teu corpo não quer que aconteça. Então, antes da gente, de fato, partir para entender quais são os sabotadores que hoje estão aí te impedindo de ver esse ponteiro destravar, o que você precisa entender? Eu já falei isso lá na nossa primeira live sobre quantos quilos você gostaria de emagrecer, né? Só que além desses quantos quilos você deseja emagrecer, hoje a pergunta é outra. Qual é o ganho que você vai ter em emagrecer? Ai, Nutri, eu não sei qual é o ganho, então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Porque se você fala, eu preciso perder 5 quilos, a tua mente entende que isso é algo muito difícil, que você vai sofrer, que você vai ter muitas perdas. E um dos sabotadores é realmente essas perdas, saber que muitas vezes nós vamos ter que deixar algumas situações de lado, né? Tô aqui vendo que o Márcio, um paciente muito querido, né? Acabou de entrar e tem uma vida social intensa. Então, todas as
duas vezes, né, que tem que fazer uma dieta muito mais restrita, tem que abandonar a bebida, alguma coisa assim, eu já penso que eu tenho que largar o churrasco, tenho que largar os amigos. Então a minha mente ela vai buscando isso, não é, Marcos? Então, o que a gente precisa, né? E Márcio, aliás, desculpa. Então, o que a gente precisa entender? Qual é o ganho que eu vou ter se realmente eu perder peso? Qual é o ganho que vai acontecer comigo? Então, quando você conseguir identificar quais são as vantagens que você tem em perder peso, aí sim você vai conseguir silenciar boa parte dos seus sabotadores. E isso tem que estar muito claro. E aí tem uma coisa que eu sempre digo, que a gente precisa ter pelo menos 5 vantagens. 5 por quê? Quando o paciente me diz assim, Nutri, eu quero emagrecer. E aí eu pergunto por quê? Ah, por conta da minha saúde. E por que mais? Você precisa extrair no mínimo 5 porquês, tá? Para que isso fique claro para você, que faça realmente sentido, né? Ah, por que isso, por que aquilo e por que aquilo. E você precisa deixar isso claro, assim, claro no sentido, escrever realmente, sabe? Às vezes eu tenho pacientes que eu entrego realmente o bilhetinho para que a pessoa escreva, outros eu peço para deixar assim, ó, como se fosse bloquinhos de nota, e você anota e coloca dentro de uma caixinha e todos os dias você leia o seu motivo. Por que realmente eu quero emagrecer? Quando você entender isso, aí fica claro. E aí você colocou qual é o ganho que você tem. Qual é o ganho que eu vou ter em emagrecer? Perfeito. Aí a outra pergunta é, se eu não emagrecer, o que eu ganho? Se eu continuar hoje, no peso que eu estou, né? Se eu continuar da forma com que eu estou, daqui 5, 6, 10 anos, qual que é o ganho que eu vou ter? Com a minha saúde, com a minha aparência, com a minha família? Quais são os ganhos que eu vou ter? Isso é muito importante, você identificar isso, né? Se você sabe que você só vai ter perda se você não conseguir evoluir, opa, você fala, pera lá, então eu vou ter muito mais ganho, e aí sim você começa a entrar em ação. Então, identificar o que você ganha e o que você perde ficando no teu peso ou agindo é um ponto fundamental para que a gente de fato consiga começar a emagrecer. Entenderam? Conseguiu aí listar os seus ganhos? Então, isso daí, gente, papel e caneta na mão, e é muito importante que você anote quais são os ganhos que você vai ter em chegar ao peso que você determinou lá na nossa primeira live, ok? A azia que hoje tá comendo solta, hein? Agora, vamos aos nossos sabotadores, né? Todos nós temos, quer dizer, todos nós não, né? Todos nós temos sabotadores, nós só precisamos identificar quais fazem parte da nossa vida. E como que a gente sabe quais fazem parte ou não? Isso vai estar muito ligado com a história que cada um de nós carrega, né? Com aquilo que nós vivemos na infância, com aquilo que nós vivemos nos nossos relacionamentos, todas as nossas memórias é o que vai fazer com que a gente se sabote ou não, que são as historinhas, as desculpinhas. Oi, Ana Rogéria, tudo bem? Gente, essa mulher, vocês precisam seguir ela. Eu perco horas olhando os vídeos dela de coisa de artesanato incrível, tá? Do Instagram ali mostrando como se faz. Um beijo pra você, pro Marcos, muita saudade de vocês, viu? Uma hora apareço aí, tô em consultório novo, de novo, né? E admiro demais o seu trabalho, viu? Parabéns. Então, deixa eu voltar aqui, né? Todos nós temos, como eu disse, os sabotadores, a gente só precisa identificar quais são, quais nos paralisam. E hoje temos 23, tá? E se você tem dúvidas sobre esse assunto, quer bater um papo comigo, conversa, a gente pode depois até fazer uma sessão de clareza, se você quiser saber mais sobre isso, a gente pode fazer isso de uma forma individual. Mas eu separei 8 sabotadores que, na minha opinião, fazem muito sentido e é o que eu mais identifico dentro do consultório, né? E talvez, se você se identifica com algum deles, né, você pode comentar aqui comigo também, tá? Um sabotador muito comum, eu falei sobre perdas, que nós não gostamos de perder nada. E ele começa lá com a nossa infância, tá? Então, desde quando o bebezinho nasce, né, o bebê chora, a gente dá mamar. Uma criança cai, se machuca, a gente vai lá dar um docinho, uma balinha e assim por diante. Então, o que você precisa entender aqui? Que a criança entendeu naquele momento que quando ela está em sofrimento,
ela vai ganhar geralmente comida, né? A moeda de troca vai ser comida. Então, quando nós crescemos, a gente tem esse mesmo sentimento. Então, quando você está triste, você quer comer alguma coisa. Quando você está doente, você quer comer uma coisa diferente. E aí vem um sabotadorzinho atrás do outro, tá? Entra um dos sabotadores aqui também, que é a vitimização. Vocês já repararam que muitas pessoas, quando tem um problema muito sério para enfrentar, ela fica doente? Tá? E é inconsciente, gente, tá? É inconsciente, a pessoa não sabe que ela tá ficando doente porque ela precisa resolver aquela situação. Mas lá na nossa infância, quando a gente era criança, ficava doente, o que acontecia? Se os nossos pais trabalhavam fora, eles ou não iam para o trabalho, perdiam o dia de trabalho para levar a gente ao médico e toda a atenção era voltada para a gente, certo? Quando a gente cresce, o mesmo acontece, só que isso não é de forma consciente. Ah, eu vou ficar doente porque todo mundo vai cuidar de mim. Jamais, tá? O que vai acontecer aqui é que a gente fica doente, tá? Inconscientemente para poder chamar atenção. Então, é um dos mecanismos também, né? Então, isso é comum eu conseguir captar esse gatilho aqui. E o que isso tem a ver com emagrecimento, Andréia? Tudo, tá? Tudo. Porque a gente entra nessa questão de vitimização. Então, assim, eu estou triste, eu quero comer para poder acalmar meu coração. Eu briguei no trabalho, ou esse momento mesmo que nós estamos vivendo, né? Oi, Juliane, sua linda, tudo bem? Então, olha só, esse momento aí, né, que estamos vivendo de muita ansiedade, estresse, sem saber o que está acontecendo, a gente acaba comendo para acalmar o coração, porque a gente aprendeu isso na infância. Então, esse é um dos sabotadores. E esse sabotador, ele vem na nossa cabeça com uma vozinha, sabe, falando. Às vezes é uma vozinha feminina, às vezes é uma vozinha masculina, às vezes é uma vozinha bem amiga, bem doce, e a gente entende que está tudo bem ceder esse pensamento. E como que a gente vai silenciar essas vozinhas, eu já vou falar para você. Então, eu falei do sabotador de perda da infância. Então, assim, são situações que aconteceram lá na nossa infância. E aqui, já indo para um outro sabotador, é uma magreza na infância. Não sei se alguém que está aqui já passou por isso, tá? Mas eu escuto, é muito comum escutar isso no consultório, quando eu pergunto para o paciente histórico de peso, tá? E o paciente fala assim para mim, eu fui uma criança muito magrinha. Minha mãe me deu vitamina, eu tive que tomar vitamina e tal, e agora eu engordei um monte e preciso ir até, sei lá, fazer bariátrica, tá? Gente, isso é normal. E assim, não foi a vitamina que a pessoa tomou na infância que fez ganho de peso. A vitamina, a maioria delas hidrossolúvel, ela vai embora, né, no xixi no outro dia. Não é assim que as coisas funcionam. Mas o que aconteceu? Aquela criança entendeu, tá, naquele momento, que ela tinha que comer para agradar os pais. Tá? Então eu tenho que comer porque eu vou agradar meu pai, eu vou agradar minha mãe. E é aquela saga, tá? Quem tem criança magrinha que é difícil de comer sabe do que eu tô falando. É aquela tortura e faz a criança comer e a criança não come. Enfim, quando a criança cresce, ela colocou isso lá no inconsciente dela. Ela sabe que ela precisa comer para agradar as pessoas. Então ela acaba comendo e acaba comendo exageradamente. Ela não tem eu falo o botãozinho do stop, e é onde acaba acontecendo o ganho de peso, tá? Então isso é muito comum acontecer, da criança que foi muito magra e ela vira um jovem, um adulto obeso, tá? Então aqui é até um alerta, a forma com que a gente conduz as nossas crianças para entender o que a gente está falando, para que isso não venha trazer aí um trauma de fato aí na vida adulta e atrapalhar todo esse desenvolvimento, tá? Então esse é um dos segundos sabotador que eu tô falando com vocês. Tem um outro sabotador que eu acho até engraçado, que a obesidade como sinônimo de ser forte, de riqueza, tá? E eu até quero compartilhar com vocês uma história. Há uns 2 anos atrás, eu estava bem mais sequinha, né? E eu fui atender uma paciente e ela disse o seguinte, ela queria emagrecer, mas ela não queria ficar magra, ela usou até esse termo. Só que no outro, eu não quero ficar assim magrinha igual você, porque se eu for assim um leilão, né? Era uma pessoa assim, realmente uma pessoa rica, né? Muito, financeiramente muito bem. Ela falou assim, se eu for um leilão e precisar comprar um gado, eles não vão nem querer me vender um gado se eu estiver magra assim igual você.
E aquilo eu fiquei pensando, eu cheguei em casa arrasada, ainda briguei com meu marido, falei, gente, se eu precisar comprar um gado, eu não dou conta de comprar um gado por causa da magreza, né? Mas realmente era uma casa que estava muito seca, não estava nem bonita, não. Mas aí, a partir dali, estudando sobre sabotadores, eu passei a entender também que as pessoas avaliam isso, né? Uma pessoa, um homem robusto, né? É muito comum você pegar um homem mais de idade, que ele nem quer ir para academia, porque ele entende que a pessoa que vai para academia não é uma pessoa intelectualmente, é uma pessoa mais burrinha, né? Que passa tempo cuidando só do corpo, então assim, que vai ter, quem tem muito dinheiro é quem está só estudando, comendo muito e bebendo muito. Então, para algumas pessoas, isso é um sabotador. Então, ela não vai para academia, ela não vai fazer uma dieta, porque também acaba sabotando, tá? Um outro sabotador que eu quero falar para vocês é o sabotador da mãe. O que é esse sabotador da mãe? Vocês conhecem alguém, gente, que depois que essa pessoa se casou, teve filhos ou só teve filhos, enfim, ela deixou de se cuidar? Sabe aquelas amigas de infância que a gente conhece, ou depois quando você encontra a pessoa, você fala, misericórdia, o que aconteceu com essa pessoa? A pessoa esqueceu de ser mãe, de ser mulher, né? Então ela deixou a vaidade de lado porque ela acha que ela precisa cuidar exclusivamente do filho, tá? Então, assim, a cabeça dela o tempo todo, ela não vai para uma academia, ela não cuida da alimentação dela, ela até faz cozinha, faz tudo para os filhos, mas assim, pensando nos filhos, tá? Talvez no matrimônio também, mas é algo que eu digo assim, a pessoa ela se esquece, tá? E aí vai fazer tudo para os filhos, e aí tem aquele pensamento assim, quando meus filhos crescerem, aí sim que eu vou para academia, aí sim que eu vou para tal lugar. Só que quando os filhos crescerem, daqui a pouco vem neto, vai cuidar de neto, vai fazer tudo, e virou aquele ciclo. Então é uma maneira de não agir, até porque você tem um ganho secundário por detrás disso, tá? Um outro sabotador que eu acho muito importante colocar para vocês também é o do biotipo ou identidade social, tá? Gente, tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês, né? Alguém tá se identificando com alguma coisa dessas que eu estou falando? Então, olha só, quando eu falo de... Vai colocando aqui para mim se você tem dúvidas sobre esse assunto também, tá? Oi, Célia, sua linda, tudo bem? Então, olha só, sobre biotipo e identidade grupal, é muito importante a gente entender isso. Porque todos nós temos a necessidade de pertencimento, tá? A Célia tá aqui, a Célia Nutri também, a gente tem um perfil muito parecido, assim, de atendimento. A Célia, quero que você me ajude, Célia, nesse assunto, se faz sentido, se isso acontece no seu consultório também, ou se é comigo, tá? O que acontece? Muitas vezes o paciente, ele emagrece muito, emagrece assim, ó, 20, 30 quilos, tá? Emagreceu, tá ótimo. Dali a pouco você encontra a pessoa sumiu do consultório, desapareceu tudo, aí volta, engorda tudo de novo. Aí você fala, gente, mas o que tá acontecendo com essa pessoa? Aí vai, volta pro tratamento, tudo de novo. Aí a gente começa a analisar, e aí você começa a entender que a família dessa pessoa é todo mundo gordinho, tá? E aí existe a necessidade de honrar pai e mãe, o padrão daquela família, tá? Olha como que isso é sério. Muitas vezes a pessoa ela não consegue, ela emagreceu, ela tá bem, e daí o assunto dela é outro, o papo é outro, a pegada é outra, e ela vem para uma reunião de família e tá todo mundo gordinho. Ela não se sente nem aceita naquele meio. Então, o fato de ter que pertencer àquela família, pertencer àquele grupo, dali a pouco a pessoa volta ganhando peso novamente. Isso já aconteceu com vocês e é muito comum, preste atenção no que eu estou falando. Às vezes você se casou, você era magrinho e o marido era gordinho. E aí o fato não só de acompanhar os hábitos da família, tá, do marido e tudo, você tem a necessidade de ser igual, porque se você fica muito magrinha, existe até mesmo a questão assim de estar muito bonita, né, a pessoa vai para academia, existe a questão dos ciúmes, tem todas essas questões, mas se a fidelidade é um valor muito forte entre vocês, a pessoa, o que ela acaba fazendo? Ela acaba ganhando peso para acompanhar o marido. Tá? Gente, isso é muito comum e não é o casamento que me engordou. Não, essas coisas elas vão acontecendo. Gente, tá cheio de Nutri aqui. Oi, Ana Kelly, tudo bem, amiga? Saudade de você, Ana é uma Nutri linda lá da Bahia, né, Ana? Então, olha só, isso faz muito sentido, tá?
Porque é muito comum a questão do pertencimento. Então acontece isso com a família, tá? Acontece isso, a Ana Kelly tá aqui, a Célia tá aqui, são duas nutris lindas que eu amo e que são magras, tá? Vamos falar agora um papo só entre as nutri aqui. Quando a gente engorda um pouquinho, a gente tem que ir em evento de nutri, a gente não se incomoda? Porque a gente acha que a gente está fora do padrão, é ou não é? As duas eu sei que malham muito bonito, tem uma alimentação super tranquila, isso é verdade. Então assim, você sempre tem a necessidade de pertencer a um grupo. Então é muito importante, eu falo sempre uma coisa que é assim, nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos, certo? Se você está convivendo com um grupo onde está todo mundo acima do peso, a chance é da sua dieta realmente não funcionar. Nutri, mas eu vou fazer o que agora, né? Largar o marido, largar a tua família? Não, jamais, né? Você simplesmente precisa fazer exercícios e assim, isso eu trabalho muito dentro dos grupos também, exercício de gratidão pela família que você tem, mas que você não quer mais esse padrão para você e romper um ciclo ali, né? E nada como uma boa conversa, às vezes com o teu companheiro, porque se faz sentido para você baixar o peso, mudar teu padrão de comportamento, por que não, né, a pessoa te acompanhar? Então, a chance disso tudo funcionar, ela é muito maior, tá? Ela é muito maior. Então, esse padrão é um padrão que é muito comum, que eu vejo acontecer demais no consultório. Então, assim, é um sabotador totalmente inconsciente, né? Você até começou focada, essa semana tá tudo certo na tua alimentação, e aí, de repente, tem um churrasco em família, você chegou lá, tá todo mundo gordinho, você nem lembra mais qual era o teu porquê, quais eram os teus objetivos, esquece tudo e vamos viver a vida. Aí segunda-feira começa tudo de novo. E esse pode ser um dos motivos que tem te atrapalhado bastante, beleza? Um outro sabotador que eu quero falar com vocês é o sabotador da pessoa muito boazinha. Sabe aquela pessoa que faz tudo para os outros? E as pessoas sempre dizem para mim, Nutri, meu problema é que eu não sei dizer não, tá? E esse é um sabotador que ele detona a maioria das dietas. Por quê? Porque você faz tudo para os outros. E quando a pessoa diz para mim, eu não sei dizer não, eu falo, você não sabe dizer não para os outros, mas para você, você sabe. Então, o que eu quero dizer com isso, tá? Que você, quando você abre mão, por exemplo, assim, ó, você tá saindo, agora, você vai terminar a live aqui, você vai sair para caminhar. Aí alguém liga para você e fala, olha, você pode passar no mercado e fazer isso, isso, isso por mim? Você não consegue dizer, olha, mas primeiro eu vou para academia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, você vai lá e atende a pessoa. Então você deixa de ser prioridade. Oi, Valdirene, tudo bem? Oi, Maria Clara. Então, olha só, você deixa de ser prioridade. Então, você é muito boazinha. Então, essa sensação de ser boazinha, de agradar os outros, claro que isso é bom, isso é maravilhoso, tá? Só que isso muitas vezes te impede de emagrecer. Então, assim, você tá focadíssima na tua alimentação. E aí, você, então, decide que você que aí alguém pede um bolo para você e é um bolo, sei lá, 4 leites, um bolo prestígio e você não sabe dizer não para seus filhos. Então você poderia dizer, olha, eu vou fazer esse bolo no fim de semana. Não, aí você já abre mão de tudo aquilo. Por quê? Porque se aquele bolo tá ali, você vai comer, não importa se é segunda, terça ou quarta-feira, tá? Então é isso que você precisa entender. O fato de ser muito boazinha é um sabotador também, tá? E aí todos esses sabotadores, eles vêm carregados de frasezinhas, né? Do tipo assim, eu não consigo, é muito difícil. Então assim, eu falei do sabotador mãe, né? Então assim, eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo para ir para academia, porque eu tenho meus filhos. Ou então eu preciso fazer isso para o meu marido, eu preciso fazer isso para minha sogra, eu preciso fazer... Então assim, você precisa fazer um monte de coisas, várias situações ali, né? E aí, então assim, o da riqueza, então assim, eu lá preciso de ficar indo para academia, me matando. Um outro sabotador, o dinheiro compra tudo, né? Às vezes na tua infância, na tua adolescência, você passou por privações, tá? E essas privações ali de ver uma coisa gostosa, não poder comer,
Eu, às vezes, assim, hoje eu vejo que a gente tem uma acessibilidade, consegue no mercado comprar as coisas que a gente quer com muito mais facilidade. Então, assim, doce, refrigerante, chocolate, essas coisas eram raro na minha casa quando criança, né? Não era um hábito que, quer dizer, não é hábito também hoje, porque a gente tem um hábito saudável. Mas na maioria das pessoas o refrigerante faz parte da refeição do almoço. Então, isso passou a ser muito acessível. E pode ser que tenha algo lá na tua infância que precisa ser trabalhado, que aquela vontade ficou, né? Eu costumo ver assim, às vezes a pessoa fala, olha, eu tinha muita vontade de comer bolacha recheada, biscoito, né? E minha mãe dava 2, dava 3, então hoje eu pego um pacote enquanto eu não ver o fim, eu não paro com isso. Então, ou seja, são os nossos pensamentos, essas historinhas, que elas vêm aqui nos paralisando, tá? Então, isso é muito importante a gente identificar quais são os padrões, quais são as falas, o que eu estou repetindo o tempo todo, né? Segunda-feira eu começo, quais são as desculpinhas que eu estou me contando, tá? E que isso tem me impedido de fazer acontecer realmente, né? Então, eu não vou caminhar porque tá frio. Quer dizer, mas você não vai caminhar na rua, né? Mas você não pode fazer um exercício dentro de casa. Então, sempre existe, minha mentora fala, sempre existe 146 opções para tudo, né? E no emagrecimento é a mesma coisa. Então, o que eu quero de fato, assim, hoje, né? Pra gente partir pra ação. Gente, conseguir o capital que eu falei sobre sabotador, eu falei pouquíssimos, tá? Existe muito mais. E aí, como que eu vou identificando isso? Na verdade, eu não falo para o paciente, olha, você tem esse sabotador ou você tem aquele sabotador. É dentro de uma consulta, é dentro de uma sessão, que pela fala do paciente a gente vai conseguindo identificar, né? Tem a vitimização, tem a roupa, né? Muitas vezes a pessoa, ela costuma usar roupas, né, mais caras, roupas de marca, e aí ela não quer perder aquelas roupas, tá? Então, assim, ela não quer emagrecer, ela quer manter aquilo ali para não perder, porque vai ter que gastar com roupas novas e é uma pessoa que gosta de uma roupa de um valor um pouco maior. Então, são coisas assim que a gente precisa ir identificando, porque enquanto eu não mudar a forma com que eu me comunico, tá? Dificilmente eu vou conseguir levar meu plano alimentar adiante. Aquele objetivo de emagrecer, ele fica só no plano sonho. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Você quer ou você precisa emagrecer? Porque quando a gente quer, a gente parte para ação. Não, eu quero, depende de mim, só de mim. Eu quero emagrecer, eu vou emagrecer. Agora, quando eu necessito, é uma questão de sobrevivência, tá? Então, se eu preciso emagrecer, sabe quando acontece muito isso? Quando o paciente vai ao médico, tá? Aí ele vai ao médico, vem com aqueles exames ferrado, tá? Ferrado. Aí o médico fala pra você, olha, você precisa emagrecer 5 quilos em tal período. Ou então, por exemplo, uma mãe que tá tentando engravidar e ela tá muito acima do peso, e aí o médico diz pra ela, olha, você precisa perder peso para você engravidar, para você ter uma gestação saudável. Então, ou seja, para ela fazer aquele plano alimentar correto, tá no tudo ou nada. Para ela poder gerar uma vida, depende com que ela perca peso. Então, ou seja, aí tá no eu necessito, né? Então você precisa entender, você quer ou você precisa? Porque se você quer, você sai do padrão sonho. Nossa, eu quero tanto emagrecer. Nossa, meu sonho. Eu queria ir para academia. Nossa, eu queria comer melhor. Eu queria, e a gente não entra em ação. Então, como que nós vamos fazer hoje para poder entrar em ação a partir de agora, tá? Diante do que a gente conversou aqui, peraí que tem alguns comentários aqui, eu me perdi. Beleza. Oi, Tati, tudo bem? Então, olha só, diante do que a gente conversou aqui, para a gente poder entrar em ação, eu quero que você anote aí, né, no teu caderninho, encontrar os teus objetivos pelo qual você deseja emagrecer. Então, assim, eu quero emagrecer, eu vou emagrecer porque eu quero usar um jeans 38, porque eu quero ter mais saúde, porque eu quero ter energia, porque eu quero me sentir mais bonita, porque eu quero ter mais autoestima. Qual que é o teu grande porquê? Isso tem que estar muito claro na tua cabecinha, tá? Qual que é a tua vantagem em emagrecer. Depois disso, você tem que saber o que você vai perder se você não emagrecer. O que você perde se você não emagrecer hoje? Por exemplo, eu estou falando agora, nós estamos aqui em 2020, daqui 5 anos, se você continuar no teu peso, o que você perdeu? Porque muitas vezes
Você só está falando que você quer emagrecer porque até mesmo lembra do grupo, do pertencimento? Tá todo mundo emagrecendo. O ano passado, meu consultório estava num outro local. E aí eu ficava ao lado de uma academia. E eu atendi algumas pessoas, né, que eram alunos de um personal lá. E o que aconteceu? Começou a vir muitos alunos desse personal, por indicação dele e tal, foi muito legal. Mas tinha pessoas que não faziam nenhum sentido elas estarem passando por consulta. As pessoas já comiam super bem, já estavam magras, já tinham um percentual de gordura bacana, mas elas queriam passar por consulta comigo. Às vezes eu olhava e falava, gente, o que essa pessoa está fazendo aqui? E eu custei a entender, né? E a pessoa vinha, e daí eu faço programas de atendimentos em 6 consultas e tal. A pessoa vinha, ela já vinha decidida a fechar o programa. Eu falava, meu Deus, eu não tinha mais nem argumento, né? O que eu vou falar para essa pessoa? Que cardápio que eu vou criar agora? E aí, sabe o que eu entendi? Que o grupo que ela pertencia passava por consulta comigo. Então, era importante ela também ter uma nutri. Porque todo mundo tinha uma nutri para mandar foto do prato, para poder fazer essas coisas, tá entendendo? Então, tinha que ter uma nutri também. Então, o contrário também é verdadeiro, né? Muitas vezes você está dizendo que quer emagrecer porque todo mundo à tua volta está emagrecendo. Você fala, eu quero. Mas às vezes não está alinhado com os teus valores, né? Tem que deixar de comer alguma coisa. Não é isso que você quer. Então, você tem que ter muito sentido, né? Sabe aquela frase aceita que dói menos? É mais ou menos isso. Então, assim, eu quero, eu não quero. Então, é em cima disso que você vai trabalhar, beleza? E aí, você precisa ter claro também o que você vai precisar abrir mão para você poder emagrecer. Porque, gente, não tem como, tá? Você ter o corpo dos sonhos comendo pastel da feira todo dia, tomando refrigerante cada refeição. Não vai acontecer isso. Então, você vai precisar abrir mão de várias coisas, né? Eu vou compartilhar uma coisa com vocês. Há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, mais ou menos, meu marido e eu, nós tomamos a decisão assim, de parar de ingerir qualquer bebida alcoólica. A gente ficou 1 ano sem tomar absolutamente nada. E quando nós tomamos essa decisão, e hoje assim, depois a gente voltou a tomar, mas muito pouco, né? Tem um braço aqui. O que está acontecendo? Tem gente que tá aparecendo. Quem tem aqui em casa? O Eloy? Não? Então tá. Então vai lá, dá tchau pro pessoal e vaza. Tchau. Tchau. Então, o nosso medo era o seguinte: como que vai ser quando a gente for em festa com os amigos, né? Os nossos amigos tomam uma cervejinha, um chopinho. Como que vai ser isso? E, gente, foi tranquilo, né? As pessoas entenderam, nós tínhamos um porquê muito claro, né? Isso estava claro na nossa cabeça, a gente não vai beber por esse motivo, ponto. Né? Então, assim, fortalecer o músculo da decisão é muito fácil, mas tem uma coisa que é muito importante, nós tínhamos um aliado ali, eu e ele, tá? A gente estava junto nessa, então por isso que é muito importante você trazer seu parceiro junto com você, se você namora, se você é casado, uma amiga, né? Então, assim, você tem que se comprometer com alguém. Então, eu estava comprometida com o Leandro comprometido comigo, tá? E aí, então a gente, mais de 1 ano, assim, a gente ia em festa, em churrasco, e a gente se divertia muito mais, né? Era o motorista da rodada, cozinhava para todo mundo, terminava o churrasco, fazia o carreteiro, e aí, assim, a gente percebeu que a gente não precisava daquilo. E a gente conseguiu chegar ao nosso objetivo sem ter que abrir mão dos nossos amigos. Então, isso é muito importante. Só que também a gente foi colocando na balança e foi vendo assim, dá para diminuir muita coisa, dá para reduzir muita coisa, né? E é isso que eu quero que você avalie também, sabe? Você não precisa abrir mão da sua família, dos seus amigos, das pessoas que você gosta, mas o teu valor tem que estar muito claro. E você precisa de um aliado. Isso vai fazer total sentido para que você, de fato, consiga chegar no teu objetivo. Eu não estou pedindo para que você vá numa festa e leve tua marmita com omelete. Isso também não faz sentido, né? Você precisa ter um equilíbrio. E é sobre esse equilíbrio que a gente vai conversar amanhã, tá? Como assim? Amanhã a gente vai trabalhar sobre como a gente pode organizar uma rotina para poder ter vida social, mesmo enquanto a gente está aí no processo de reeducação alimentar, né? Porque você não vai viver de frango grelhado e alface o resto da sua vida. Você precisa de umas delícias aí, de vez em quando, para poder fazer a coisa durar, tá? Então, isso é muito importante você entender. Então, entendendo também assim, o que você vai ter que abrir mão
mas qual que é o que você vai ganhar se você continuar hoje nesse peso, né? Eu falei o que você vai perder. Mas o que você ganha? Muitas vezes nós temos o que? Ganhos secundários. Então, assim, é muito comum, às vezes a pessoa, ela é muito engraçada. Sabe aquele gordinho engraçado? Tá todo mundo tirando sarro, uma pessoa muito brincalhona. Então, às vezes ela tem medo de perder peso e deixar de ser uma pessoa legal, deixar de ser uma pessoa engraçada, né? Eu lembro que quando eu trabalhava no Hospital Santa Casa, um dia uma enfermeira disse assim para mim: nutre Deus não dá asa para cobra. Se eu tivesse a sua barriga, eu só ia vir trabalhar de cropped, né? E essa pessoa emagreceu muito, né? Eu tenho acompanhado, não tem mais contato assim, mas tenho acompanhado nas redes sociais e de fato, agora que ela tá magra, ela só usa os croppedzinhos e por aí vai, né? E ela falava assim: eu vou ficar um nojo se eu emagrecer. Como eu não tenho contato, não sei como que tá a relação, né? Como que ela tá hoje, mas ela é uma pessoa muito legal. E eu quero dizer para vocês assim, ó, que a magreza e o dinheiro, ela só potencializa quem a gente é, né? Então, se a pessoa, se ela é legal, ela vai ser mais legal. Se a pessoa tem uma autoestima, porque tem uma coisa que eu não falei de sabotador, que muitas vezes a pessoa, ela se esconde atrás do peso para fugir da beleza, para fugir de um interesse sexual. Então, às vezes pode ter até questão de abuso na infância, tá? Então, ela entende se ela foi abusada na infância, na adolescência. Então, a pessoa entende que se ela tiver sobrepeso, ela não vai causar interesse nas pessoas, tá? Então, até isso a gente trabalha também muitas vezes dentro de uma sessão de coach, dentro da consulta ali, para poder ajudar o paciente a destravar os pensamentos. Então, sabe aquele momento que você faz teu plano alimentar, a tua reeducação e não sai do lugar, não destrava? Pode ser que tenha vários pensamentos aí que vem te sabotando, vem te paralisando, e é muito importante você aprender a lidar com toda essa fala, certo? Então, hoje não tem nenhuma ferramenta incrível para mandar para vocês, não, mas é para você mesmo se avaliar. Diante desses sabotadores que eu conversei aqui, eu quero que você identifique quais deles fazem parte da tua vida, quais deles você fala, o que você tem feito, o que você tem falado, né? E que realmente tem te impedido de executar, né? A Tati colocou assim, ó, vou fazer a minha listinha agora, se Deus quiser, coloca aqui hoje. Isso mesmo, Tati, coloca e vamos partir para a ação. Gente, amanhã então, às 18 horas eu estarei aqui para falar com vocês como que a gente pode planejar aí, né, o nosso dia, a nossa semana, para que a gente consiga conviver com a nossa família, com as pessoas que a gente ama, entendendo que esses sabotadores eles sempre vão existir, mas se o nosso objetivo estiver muito claro, a gente consegue neutralizar, tá? Então amanhã a gente tem um complemento de tudo que a gente trabalhou aqui. Convidem as pessoas que vocês gostam. Está fazendo sentido essa série de live que eu tenho trabalhado com vocês? Convide, tá? Esse assunto sabotador é um assunto muito extenso. Geralmente eu trabalho ele só em treinamentos mais fechados, onde eu tenho mais tempo de detalhar com as pessoas. Mas eu tenho certeza que já te clareou muita coisa, né? Eu não fiz a lista, me manda o arquivo da última live, por favor. Maria, entra no nosso grupo lá do Telegram, tá? Tem todo o conteúdo, na verdade tem muito mais conteúdo de outras coisas, é um canal VIP e eu só mando coisa ali quando realmente faz muito sentido, tá? Me manda um oi aí no direct que eu te mando o link para entrar lá no nosso canal, certo? Gente linda, eu vou ficando por aqui, amanhã nos vemos às 18 horas, então convide as pessoas que vocês amam para vir, para assistir, porque vai ter muito conteúdo. Então amanhã nós temos a nossa quarta live, sexta é a nossa última live, para que a gente possa de fato aí destravar esse ponteiro da balança e fazer as coisas acontecerem. Espero que vocês comecem a entender aí como que estão os pensamentos de vocês e se eles têm sabotado ou não, têm paralisado muitas vezes vocês de fazer de fato a coisa acontecer, certo? Um beijo grande, uma boa noite, fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau!